Então, o que é que vos vem à cabeça quando pensam em estratégia? Quando falamos em estratégia, em que é que pensam? O que é que vos ocorre? O que é que vos passa pela cabeça? Talvez possam pensar que a estratégia parece muito ligada ao desporto. No desporto nós vemos muitas situações em que se fala de estratégia. Há inúmeros exemplos de estratégia no desporto e nos vários desportos. No futebol, por exemplo, aqui há alguns anos atrás, José Mourinho era conhecido pelo mestre da estratégia, era o Special One. Hoje em dia perde 6-1 com uma equipa norueguesa, portanto dá a ideia que aquele tempo em que ele era realmente especial, realmente extremamente bom na parte estratégica e tática do jogo de futebol, parece que isso já passou um bocadinho, mas ainda assim foi alguém que conseguiu, durante muito tempo, criar aquela aura de super treinador, talvez o primeiro super treinador a aparecer, e ele ganhava mesmo realmente muitos jogos, e havia uma clara ênfase na capacidade estratégica, na capacidade tática que ele tinha, de fazer com que a sua equipa, que teoricamente não era tão forte, ganhasse a equipas mais fortes que a equipa dele. Vemos também na Fórmula 1, eu não sei se gostam de Fórmula 1, se calhar sou o único aqui que gosta de ver carros às voltas a andar muito depressa, mas aqui há um tempo atrás, no início deste ano, houve uma prova, já não me lembro qual era, em que o piloto Max Verstappen, da equipa da Red Bull, dominou o fim de semana todo. Portanto, ele foi mais rápido em todos os treinos, foi mais rápido na qualificação e dominou a corrida toda até às duas últimas voltas no fim. A duas voltas de terminar a corrida, ele foi ultrapassado por Lewis Hamilton, da equipa da Mercedes, e Lewis Hamilton ganhou. E ficou aquela clara ideia, aquela clara impressão de que em termos táticos, em termos de estratégia, a Mercedes foi claramente superior. A dada altura na corrida, e nós quando estamos a assistir à corrida, nós conseguimos ouvir aquilo que a box comunica com o piloto, e a box disse ao Lewis Hamilton, tu vais apanhá-lo a 2 voltas do fim. E bateu certinho. E é impressionante e pareceu demasiado simples, não foi simples de certeza, mas pareceu muito simples aquela execução tática que lhes deu a vitória. Eles estiveram a perder o fim de semana todo, teoricamente iria ser uma vitória fácil para a Red Bull, e no final, a 2 voltas do fim, 2 voltas de 72, acho eu, eles deram a volta à corrida e ganharam. Estratégia. Ainda aquele que é talvez o grande exemplo de estratégia ou de tática no desporto é o xadrez. Todos sabemos que o xadrez é extremamente complicado, extremamente difícil de jogar, e é um desporto em que claramente a questão tática, a questão estratégica está muito evidente. Garry Kasparov, um dos maiores campeões de sempre, dizia-se que ele conseguia prever até 15 jogadas no futuro. 15 jogadas e as suas possíveis ramificações. Portanto, ele, para qualquer peça que ele mexesse, para 15 peças diferentes, ele conseguia prever até 15 passos no futuro. Eu não sou muito bom jogador de xadrez, portanto eu não consigo ilustrar isto, ilustrar isto da melhor forma, mas espero que consigam perceber. E de facto havia aquela ideia de que ele sabia os caminhos por onde as coisas iam, e sempre que alguém perdia com ele, ou também no global do xadrez, essas pessoas conseguem, como têm aquela cabeça muito bem afinada para a parte estratégica e tática do jogo, conseguem ir rever o jogo e perceber, não, eu perdi o jogo naquela jogada, eu devia ter visto aquela jogada daquela forma. Mas estratégia ou tática é algo que é muito importante, muito relevante, mas é algo que vem ligado também a esta sensação de poder, de capacidade. Aquele que ganha num ponto de vista tático ou estratégico é superior. E então fica esta ideia. E muitas vezes fica também aquela ideia de simplicidade. Portanto, é alguém que consegue dominar de uma forma aparentemente simples. Não conseguimos ver, se calhar, o trabalho todo que lá está por trás, se calhar todo o treino, toda a preparação, mas associada à ideia de estratégia está a ideia de superioridade e muitas vezes na sua execução a estratégia parece algo que é simples. Vamos continuar a ler a nossa história de Êxodo e vamos abrir em Êxodo capítulo 5 e vamos ler do versículo 22. Então, Êxodo 5, 22. E vamos ler até ao versículo 7 do capítulo 7. Portanto, Êxodo 5, 22 e até ao versículo 7 do capítulo 7. Diz assim, Êxodo 5, 22. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor,
Por que trataste mal a este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo e de nenhum modo livraste o teu povo. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó. Por causa da minha poderosa mão os deixará ir. Por causa da minha poderosa mão os lançará fora da sua terra. Disse mais o Senhor a Moisés: Eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E agora ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor. Eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. Então sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e a darei a vós por herança. Eu sou o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Disse mais o Senhor a Moisés: Entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, disse ao Senhor: Se nem os filhos de Israel me querem ouvir, como, pois, me ouvirá Faraó? Ainda mais que não falo com desenvoltura. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os filhos de Israel da terra do Egito. São estes os chefes das famílias de seus pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. São estas as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. São estas as famílias de Simeão. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate, Merari. Os anos da vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Anrão, Gizar, Hebron e Uziel. Os anos da vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari, Maali e Muzi, são estas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, que lhe deu a Arão e a Moisés. Os anos da vida de Arão foram 137. Os filhos de Gizar, Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel, Misael, Elzafã e Citri. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, filha de Naasson, e ela lhe deu a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Assir, Elcana e Abiasaf. São estas as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou para si por mulher uma das filhas de Putiel e ela lhe deu a Fineias. São estes os chefes das suas famílias, segundo os seus clãs. São estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. São estes os que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: Eu sou o Senhor. Diz a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés ao Senhor: Eu não falo com desenvoltura, como pois me ouvirá Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te tenho posto como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e embora eu multiplique na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas, ele não vos ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés da idade de 80 anos e Arão de 83, quando falaram com Faraó. Então até aqui, uma passagem bem longa. Então não foi épico. Moisés e Arão chegaram à presença de Faraó, falaram com Faraó, iam cheios de vontade de falar com Faraó, de comunicar a Faraó a sua vontade de sair, e não foi épico. Contava-se que iria ser épico, mas não foi épico. Acontece que o Faraó tinha medo do povo de Israel por eles serem muitos,
Mas, ao mesmo tempo, e como de facto continuaram a aumentar, continuaram a ser muitos, ao mesmo tempo dava jeito ter acesso àquela tão grande força de trabalho. Então, ao mesmo tempo que eram muitos, e ele até os tentou fazer diminuir, dava-lhe jeito ter o povo de Israel como escravo para que pudesse trabalhar para Faraó. Há ainda a parte do ego pessoal. Para os egípcios, Faraó era um deus. Faraó ele próprio considerar-se-ia um deus. E então, por que é que o povo teria que ir ao deserto para cultuar a Deus, se tinha ali um Deus à frente deles, um Deus de carne? Por que é que o povo teria que fazer aquela viagem? Podia ficar ali e adorar aquele Deus. Tudo isto somado, Faraó não só não deixou o povo de Israel sair, como os chamou de malandros e os obrigou a trabalhar ainda mais. Eles tiveram que fazer mais trabalho no mesmo tempo e com menos recursos. Não foi nada épico. O Moisés e Arão que nós vimos a entrar na presença de Faraó naquele vídeo na semana passada, iam todos animados, não devem ter saído de lá da mesma forma. A expectativa era muito, muito alta e então a queda também foi muito maior. O sentimento de derrota aumentou ainda mais quando os próprios israelitas se revoltaram contra Deus. E, em particular, revoltaram-se contra Moisés e contra Arão. Porque se calhar as coisas não estariam tão mal assim, ou mesmo que estivessem mal, elas claramente pioraram desde que Moisés e Arão foram ter com Faraó, desde que eles foram falar com Faraó. E este é mais ou menos o contexto em que chegamos à nossa passagem de hoje. E logo no início da nossa passagem, portanto, os versículos 22 e 23 do capítulo 5, nós notamos alguma insolência por parte de Moisés. Diz assim: então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que trataste mal a este povo? Porque me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e de nenhum modo livraste o teu povo. Moisés voltou-se para o Deus Todo-Poderoso e Criador de todas as coisas e disse-lhe: eu avisei, a culpa é tua. Eu disse-te que eu não deveria ter ido. Eu disse que eu não era a pessoa certa para fazer isto. Provavelmente a ideia era que seria muito fácil chegar ao pé de Faraó, fazer-lhe meia dúzia de sinais e sair. E o Faraó deixaria o povo ir sem problema nenhum. Mas claramente não foi isso que aconteceu. Mais uma vez, a expectativa era de facto muito alta e então a queda foi maior ainda. Quando a realidade bateu de uma forma bastante dura. Então Moisés viu-se sozinho, ele não conseguiu aquilo que prometeu e então fez aquilo que os seres humanos fazem muito bem. Vão culpar aquele que o incumbiu de tal missão. E então vemos Moisés a culpar Deus. Moisés a culpar o Deus Todo-Poderoso de toda aquela situação. É estranho ver Moisés a resmungar com Deus Todo-Poderoso. É estranho ver isso. Porque, de facto, é Deus Todo-Poderoso. Mas, ao mesmo tempo, se nos colocarmos no lugar dele, pensamos que faz sentido. Ele era humano. Ele foi fazer aquilo que os seres humanos fazem. Ele foi tentar encontrar a culpa para aquela situação e aquela culpa, achava ele, não era dele. Também é compreensível a frustração de toda a situação. No momento ele estava a entrar na presença de Faraó, cheio de confiança que ia livrar o povo. No momento a seguir, não só o povo não saiu, como a carga de trabalho já aumentou, como o próprio povo se virou contra ele. Portanto, toda a frustração por esta queda em termos de expectativa foi muito grande. E então Moisés resmunga com Deus. A resposta de Deus é bastante amável. Deus está a ser questionado por Moisés, de alguma forma talvez até a autoridade de Deus está a ser questionada por Moisés, mas Deus mantém a calma. Deus mantém-se amável. Capítulo 6, os primeiros 3 versículos. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó. Por causa da minha poderosa mão os deixará ir. Por causa da minha poderosa mão os lançará fora da sua terra. Disse mais Deus a Moisés: eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Então Deus diz que o Faraó vai deixar o povo de Israel sair do Egito. Deus diz que isso é algo que vai acontecer, mais tarde ou mais cedo vai acontecer, mas lembra a Moisés de quem ele é. Eu sou o Senhor. Depois no versículo 3 é interessante ver que Deus diz que se apresentou aos patriarcas no passado como Deus Todo-Poderoso, mas o nome de Senhor só aparece aqui. A identidade de Deus é algo que é importante. Deus está-se a dar a conhecer de uma forma diferente
daquela que se tinha dado a conhecer antes. Já não é só o Deus Todo-Poderoso, é Deus, o Senhor. É como se fosse o nome próprio de Deus. Eu sou Pedro, um humano, mas sou Pedro Silva. É o meu nome próprio. Eu podia me dar a conhecer como um humano, ou posso me dar a conhecer como Pedro. Então Deus deu-se a conhecer como o Senhor. E é aqui a primeira vez que Deus se dá a conhecer desta forma. Muitas vezes ao longo de Gênesis nós encontramos Deus a referir-se a si mesmo, Deus Todo-Poderoso, Deus, mas somente aqui encontramos Deus como sendo o Senhor, esta nova designação. Deus quer dar-se a conhecer em aspectos diferentes do seu caráter, e é assim que ele se apresenta agora a Moisés. E é um Deus que cumpre as promessas, versículos 4 até ao 8. Também estabeleci a minha aliança com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E agora ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. Então sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E vos levarei à terra à qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e a darei a vós por herança. Eu sou o Senhor. O Senhor diz que a promessa que foi feita a Abraão, a Isaque e a Jacó não está ainda cumprida, mas ela será cumprida. O povo sairá do Egito e será colocado nessa terra conforme foi prometido previamente aos patriarcas. Além do que nós lemos no versículo 2 de Eu sou o Senhor, no versículo 6 e no versículo 8 vemos esta expressão novamente. Eu sou o Senhor. Deus está-se a apresentar com este novo nome próprio, com este novo caráter. Quer-se dar a conhecer de uma forma diferente. E este Deus, que é o Senhor, cumpre as suas promessas, mas também é um Deus que ouve. Nós vimos que quando Moisés chegou à presença de Faraó, Faraó considerava-se um Deus, Faraó não quis saber dos problemas do povo. Faraó não quis saber minimamente se a sua força de trabalho estava bem ou estava mal. Faraó simplesmente não quis saber deles para nada. Mas Deus ouviu o gemido do povo e colocou o processo em marcha para que o povo pudesse ser liberto. Uma nota, quando Deus diz que me lembrei agora da minha aliança, não quer dizer que Deus tenha esquecido. Deus não é como nós que vamos à cozinha fazer uma coisa e esquecemos daquilo que tínhamos que ter feito na sala ou algo assim do género. Deus sabia. É somente uma expressão que Deus usa, como quem diz, não, é agora o momento certo de executar a minha promessa. A promessa estava prometida, passa a expressão, mas Deus, de alguma forma, achou que não era o momento certo de executar naquela altura e agora sim é o momento certo. Agora é a ideia de dar um avanço. Não quer dizer que Deus se tivesse esquecido e de repente foi fazer qualquer coisa. Aquela promessa que eu tinha feito, deixa-me lá tratar disso. Não foi isso que aconteceu. Deus, o Senhor, é um Deus de promessas, mas é também um Deus que cumpre as suas promessas. E nós iremos ver isso até ao final do livro de Êxodo. Ainda assim, Deus dá-se a conhecer desta forma, Deus repete a sua identidade algumas vezes, mas ainda assim Moisés não está muito convencido com aquilo. Mais uma vez, colocamos em perspectiva, Moisés era só humano e Moisés tinha vivido uma montanha-russa enorme. Ele entrou cheio de confiança na presença de Faraó e saiu lá com uma derrota muito grande. Então Moisés claramente não estava convencido. Se formos a lembrar daquilo que já falámos mais atrás, Moisés não estava também propriamente convencido de que era muito boa ideia no início ir falar com Faraó. Teve que ser convencido por Deus e agora, depois desta queda, Moisés parece que volta àquele local. Moisés não estava nada convencido de que a coisa ia correr bem, que se ele se chegasse de novo a falar com Faraó. Versículos 9 até versículo 13. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Disse mais o Senhor a Moisés: Entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, disse ao Senhor: Se nem os filhos de Israel me querem ouvir, como, pois, me ouvirá Faraó? Ainda mais que não falo com desenvoltura. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão e lhes deu um mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os filhos de Israel da terra do Egito. Então chegara agora o momento em que a promessa de Deus aos patriarcas seria cumprida. Mas Moisés estava claramente muito cético.
Mais uma vez, podemos compreender porquê. Todo o contexto, desde o início de Êxodo até agora, desde a forma como Moisés nasceu, cresceu, saiu do Egito, voltou ao Egito, chegou à presença de Faraó, saiu da presença de Faraó com uma derrota. Tudo isto, esta é um resumo extremamente rápido da vida de Moisés, mas nós podemos pensar e podemos tentar colocar um bocadinho no lugar dele e perceber que era claramente uma posição muito difícil de se estar. Ele estava cético em relação àquilo que iria acontecer. Tudo parecia que estava contra ele, e ele então não falava com desenvoltura, também era um problema. Há quem diga que Moisés era gago, e nós sabemos que as pessoas que são gagas têm alguns problemas, por exemplo, em falar em público. O meu irmão é gago, por exemplo, e toda a vida ele teve que lidar com essa questão. Mas Moisés parece que se refugia neste problema para dizer que isto não vai dar certo. Mas era só um pequeno aspecto, uma pequena desculpa, podemos dizer assim. De qualquer forma, e até aqui nesta passagem, ao olharmos para tudo o que está a acontecer, com olhos puramente humanos e sem fé nenhuma, se olharmos para aquilo que está a acontecer, Moisés tinha razão. Como é que o povo ia sair do Egito? Como é que era possível? Como é que aquele povo escravizado, da maior nação, da nação mais poderosa conhecida daquela altura, poderia sair dali? Como é que isto que Deus estava a dizer para Moisés fazer, como é que isto ia dar resultado? Se olharmos para isto sem olhos de fé, de facto, Moisés tinha razão em estar cético. Se calhar a pouca desenvoltura na fala era o menor dos problemas dele. No entanto, se olharmos para isto com fé, verdadeiramente o faraó não tinha hipótese nenhuma. Parece que Deus começa a traçar o seu plano, parece que Deus começa a fazer o seu plano executar, e parte do seu plano era também mostrar que aquela nação mais poderosa de todas, que tinha alguém que se acreditava ser Deus na sua liderança, Faraó, afinal não valia coisa nenhuma. Parte do plano de Deus não é só libertar o seu povo, é também mostrar claramente quem é Deus Todo-Poderoso, quem é que é o Senhor acima de todas as coisas. Verdadeiramente, Faraó nunca teve hipótese. Tentando fazer o paralelismo com a minha Fórmula 1, a Red Bull nunca teve hipótese de ganhar aquela prova. A Mercedes sabia claramente que ia poder ganhar aquela prova nas voltas do fim, e assim concretizou. E Deus está a fazer a mesma coisa numa escala muito maior. Não é propriamente só fazer umas contas a uns tempos que uns carros que andam muito rápido fazem. Deus está a fazer contas a tudo aquilo que vai acontecer e o poder que Ele tem acima de todas as coisas, e vai efetivamente livrar o povo e tirar o povo da terra do Egito. De seguida, a passagem muda um pouco de rumo. Nós temos a apresentação da genealogia de Moisés e de Arão, com particular ênfase em Arão. Nós já tínhamos lido em Êxodo uma apresentação de quem era Moisés, a sua esposa, a sua família, um pouco da sua vida, de uma forma resumida. E aqui temos a genealogia de Moisés e Arão, mas com particular ênfase a quem era Arão. As genealogias na Bíblia são algo sempre pesado de ler, como se notou pela minha leitura. Nós, quando olhamos para uma genealogia, é sempre talvez um bocadinho estranha, porque, regra geral, os nomes que nós lemos na nossa cultura não seriam aqueles nomes que nós daríamos aos nossos filhos. Então, ler uma genealogia é às vezes pesado. No entanto, as genealogias existem por algum motivo. As genealogias estão descritas na Bíblia porque têm um contexto histórico importante e relevante, e porque de alguma forma Deus quer que nós percebamos de onde é que vêm aquelas pessoas. Quem são aquelas pessoas que Deus escolhe para determinadas funções. Em primeiro lugar, nesta genealogia, em termos daquilo que eram os filhos de Jacó, esta genealogia chega ao terceiro filho, portanto a Levi, e para. Em Êxodo 1 já tínhamos visto acerca dos 12 irmãos, mas aqui só são apresentados 3. Isto porque só até Levi é que interessa. Para esta genealogia aqui, só até Levi é que interessa. Sendo um pouco spoiler, vou contar um bocadinho o resto da história. Isto é relevante, é importante, porque foi a partir de Levi que saiu a tribo dos levitas, que são os sacerdotes. E faz todo o sentido, porque de facto Arão e Moisés foram os primeiros que tiveram esta árdua missão de serem os intermediadores ou os representantes de Deus dentre os homens. Mais tarde foram os sacerdotes, a tribo de Levi, os levitas, que fizeram isso. Então o autor chega a Levi e resolve poupar texto. O resto não era relevante para aquilo que é
para aquilo que é, ao que é suposto ser dito aqui. E faz todo o sentido que assim seja. E no final desta genealogia, isto é para eu me poupar a ter que voltar a ler os nomes, claramente, nós vemos que Deus sublinha claramente a missão de Moisés e de Arão. Portanto, nos versículos 26 e 27, são estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito segundo os seus exércitos. São estes os que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. Então nós temos todos estes nomes, toda esta genealogia, toda esta parte histórica para apresentar estas duas pessoas muito importantes, Moisés e Arão. Os representantes de Deus no meio do povo e os representantes do povo em relação a Deus. A tarefa dos sacerdotes era mesmo essa. Parece que é uma repetição, mas tem esta clara ideia de que Deus falava com Moisés e com Arão para eles comunicarem ao povo. O que regressava do povo era de novo entregue a Deus através de Moisés e Arão. Então eles eram os mediadores, os representantes entre Deus e o povo que estavam ali no meio. Depois deste parênteses da genealogia, nós regressamos à dúvida de Moisés, ao ceticismo dele. Ele não queria mesmo voltar à presença de Faraó, ele não queria mesmo ter que voltar a dar esses passos, ter que voltar a chegar àquele local. Versículos 28 até 30 diz: no dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: eu sou o Senhor. Diz a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés ao Senhor: eu não falo com desenvoltura, como pois me ouvirá Faraó? Moisés estava preocupado, ele não falava bem. Então como é que alguém como o Faraó o iria ouvir? Como é que alguém iria ouvir alguém que não fala muito bem? A resposta por parte de Deus é muito interessante, além de não ser completamente, inteiramente nova. No capítulo 7, os 7 versículos. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te tenho posto como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e embora eu multiplique na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas, ele não vos ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés da idade de 80 anos e Arão de 83, quando falaram com o Faraó. Eu tenho um colega lá no trabalho que faz muitas perguntas. Ele pergunta muitas coisas acerca do que é que pode fazer ou do que é que não pode fazer. Ele não quer dizer chato, mas ele faz mesmo muitas perguntas. E o mote dele é: o não eu tenho sempre por garantido. Ou seja, ele sabe que faz uma pergunta e não há problema nenhum, porque perguntar não ofende, mas o não tem sempre garantido. Portanto, se alguém lhe disser não, para ele está sempre tudo bem, porque ele já sabe que é assim. Ele diz que foi a avó dele que lhe ensinou a ser assim e a usar isto até à exaustão. Então nós lá no trabalho, todos os colegas, nós temos um pequeno seguro de saúde que funciona com base em reembolsos. Portanto, nós quando temos despesas de saúde, nós temos que pegar na fatura, submeter para o seguro de saúde e se eles acharem que têm que reembolsar alguma coisa, eles reembolsam. Eles não reembolsam tanto assim, mas pronto, sempre é alguma coisa. Então esse meu colega, tudo o que é despesas de saúde ele manda. Farmácias, análises, exames, tudo. Porquê? Porque o não eu tenho sempre por garantido. Então quando alguém tem que mandar quando alguém tem alguma despesa de saúde, alguma fatura, pergunta-lhe: ó Luís, isto é para mandar ou não? Já fizeste alguma coisa disto? Manda. Eu nunca mandei nada disso, mas manda para lá, pode ser que eles deem alguma coisa. Eles raramente dão alguma coisa e quando dão nunca é a totalidade. Mas pronto, o não é sempre garantido. Eu um dia brinquei com ele e disse-lhe: qualquer dia vais ao supermercado e mandas para lá também as faturas do supermercado, pode ser que tenha sorte. E ele: não, eu acho que isso já era abuso. Pronto, portanto, fica a coisa assim. Mas o mote dele é: o não eu tenho sempre por garantido. Deus diz a Moisés e a Arão para eles irem falar com Faraó, mas diz-lhes que o não será garantido. Não é uma questão de eles chegarem lá
E pode ser que corra bem, pode ser que corra mal. Não. Eles chegam lá e Faraó vai-lhes dizer que não. O não está garantido. E então para quê? Para que é que Moisés vai de novo passar por todo este processo para chegar ao pé de Faraó e Faraó lhe dizer redondamente que não? Moisés deve ter feito assim uma cara muito estranha. Então eu estou aqui preocupado, eu vim de lá uma vez e não correu nada bem, eu estou aqui, eu não sei falar bem, eu acho que ele nem me vai ouvir bem, mas mesmo que ele me ouça, ele vai me dizer que não. Para quê? Para que é que eu vou passar por isto? Por que é que eu vou passar por esta situação? Versículos 4 e 5, ou a segunda parte do versículo 4. Então porei a minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Eu sou o Senhor, tinha-se apresentado a Moisés, e agora ia fazer a mesma coisa ao Faraó. Agora ia chegar ao Faraó e dizer: não tens hipótese, já foste. Não vai dar, não vai dar. Ele iria mostrar a um humano que acreditava ser Deus o que é de facto ser Deus. O que é de facto ser Deus acima de todas as coisas. A estratégia de Deus foi talvez questionável, talvez estranha, mas neste tabuleiro de xadrez, claramente Deus sabia o que é que estava a fazer. Claramente Deus sabia como é que estava a agir. E claramente Faraó não sabia com quem é que se estava a meter. Não sabia que aquilo era, perdoem-me a expressão, areia demais para a caminhoneta dele. E esta expressão fica particularmente interessante, dado que o Egito é muito deserto. A forma como Deus trabalha é muito estranha aos nossos olhos e nós não conseguimos ver imediatamente aquilo que Deus faz e como faz. Lá está, Moisés ia de novo à presença de Faraó para ouvir um não redondo. Para quê? Para que é que ele iria fazer este caminho? Para que é que ele iria passar por isto de novo para ouvir um não outra vez? Muitos anos mais tarde, muitos anos depois de Moisés ter chegado à presença de Faraó, Deus estava a fazer com que o Salvador da humanidade nascesse numa manjedoura. Isto não faz sentido. À nossa cabeça humana, aos nossos cérebros humanos, isto não faz sentido nenhum. É estranho aos nossos olhos, mas funciona. É estranho aos nossos olhos, mas dá certo. Aquele Deus que cumpre as promessas, aquele Deus que é o Senhor, acima de todas as coisas, Ele cumpre sempre as coisas da forma correta. A estratégia de Deus não falha, nunca falha. Existe um claro domínio de Deus acima de todas as coisas e uma clara simplicidade. Nós parece que nesta situação de que Moisés ter que ir, voltar, andar para trás, andar para a frente, mais tudo aquilo que vamos ver ainda, parece que Deus é um bocadinho complicado na sua execução, mas não é. As coisas existem por um propósito, as coisas existem pela forma que Deus quer. Deus tem as jogadas do xadrez completamente bem definidas e completamente bem pensadas. Imagino Moisés a pensar: para que é que eu lá vou outra vez? Isto não vai correr bem. Eu vou ouvir um não. Para que é que eu estou a fazer isto outra vez? Eu já tenho problemas que cheguem. Mesmo assim, Deus tinha razão. E sendo um bocadinho spoiler outra vez, Deus conta a história toda e Deus vai acabar por livrar o povo da terra do Egito. Lá em casa nós temos o exemplo da nossa Ana, a nossa filha mais nova, está ali. E eu agora acho que vou chorar de certeza. Nós já há imenso tempo que nós queríamos promover o Miguel, irmão mais velho. Há muito, muito tempo. O Miguel tem quase 6 anos de idade e nós queríamos. Eu peço desculpa. Eu comecei a chorar há bocado porque eu sabia que ia chegar aqui. E então, durante muito tempo foi muito difícil. Nós passámos por situações muito delicadas. Foi muito, muito difícil. Agora está ali a Ana, está sossegadinha, mas não deixem que ela vos engane, ela tem o feitio da mãe. Ela sabe resmungar muito, mas agora está ali sossegada. E nós agora olhamos para trás para aquilo que foram mais de 4 anos a tentar que houvesse Ana, e nós vemos que o xadrez foi muito bem jogado. Nós olhamos para trás e nós vemos que nas dificuldades, nas coisas que não correram tão bem, nós crescemos. É o nosso exemplo. Nós não tivemos que chegar ao pé de um faraó para livrar o povo do Egito, mas foi aquilo que nós vivemos. E aquilo que nós vivemos mostrou-nos que Deus, de facto, cumpre as suas promessas. Desculpem. Aquilo que nós vivemos mostrou-nos que, no meio de coisas que parecem complicadas, está a bênção.
E nós agora podemos olhar para trás e ver tudo isso. E vemos isso claramente. Nós somos melhores pessoas agora, nós somos melhores pais agora do que éramos há 4 anos atrás. E o Miguel é irmão mais velho agora, não é irmão mais velho ainda do que aquilo que seria se fosse pelos nossos planos, mas tudo agora correu muito melhor do que aquilo que se tivesse sido de acordo com a nossa vontade. Este é o nosso exemplo, é o nosso testemunho. Eu agora, eu sei que a história já passou, eu podia chegar ao pé de Moisés e dizer-lhe, olha, vai em frente porque Deus sabe aquilo que está a fazer. Mas essa é a verdade. Deus sabe aquilo que está a fazer. Ele movimenta-se de formas que nós não percebemos, porque Ele tem todo o poder acima de todas as coisas. Ele está acima de tudo e Ele executa tudo de uma forma que nós não conseguimos compreender, que nós não conseguimos perceber. Eu sou o Senhor, apresentou-se a Moisés, apresentou-se ao mundo. Este Deus cheio de caráter, cheio de identidade. Ele tem poder acima de todas as coisas. E ele disse isso a Moisés. Ele mais à frente ele vai mostrar isso a Moisés e ao povo do Egito. Mas é este Deus, eu sou o Senhor, Deus Todo-Poderoso, acima de todas as coisas. Que nós saibamos viver com isto, saibamos viver que este eu sou o Senhor está connosco sempre, connosco continuamente, que não nos deixa, que quando nós olhamos e vemos coisas estranhas, difíceis, duras, tristes a acontecerem na nossa vida, é o plano de Deus em execução. No final, irá valer a pena. Que o Senhor nos abençoe e a sua palavra.